Fala, meus amigos queridíssimos do terceiro ano. Vamos dar continuidade então hoje ao nosso estudo sobre classe de palavras e ainda aqui dentro, né, da classe de palavras, e vamos ver hoje o numeral, tá bom? Vamos lá. Galera, numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Aí temos os exemplos. Os quatro últimos ingressos foram vendidos há pouco. Temos o 4 numeral, né, igual atributo numérico de ingresso. Eu quero café duplo. E você? Duplo também uma forma, né? Uma variação dessa forma de expressar o numeral, essa palavra, né? O numeral indica um atributo numérico de café. E a primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Primeira tem um numeral, né? Situa o ser, a pessoa na sequência da fila. Bem óbvio, né, galera? Mas é uma parte que constitui a classe de palavras, nós temos que cobri-la aqui. Note bem, os numerais traduzem em palavras o que os números indicam em relação aos seres. Assim, quando a expressão é colocada em números, um, primeiro, um terço, etc., não se trata de numerais, mas sim de algarismos. Além dos numerais mais conhecidos, já que refletem a ideia expressa pelos números, existem mais algumas palavras consideradas numerais, porque denotam quantidade, proporção ou ordenação. São alguns exemplos: década, dúzia, par, ambos ou ambas e novena. Vamos ver a classificação dos numerais. Cardinais indicam contagem, medida. É o número básico, né? 1, 2, 100 mil e etc. Esses são os cardinais. Ordinais indicam a ordem ou lugar do ser numa série dada. Por exemplo, primeiro, segundo, centésimo e etc. Fracionários indicam parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, terço, dois quintos e etc. Multiplicativos expressam ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, dobro, triplo, quíntuplo e etc. Nenhuma novidade chocante para vocês aqui, né, galera? Isso é bem tranquilo. Isso é muito importante, só vou retomar aqui. Isso é muito importante para a gente saber nomes das coisas, né? Por exemplo, sabia o que é a classificação deles? O que são os numerais cardinais, o que são ordinais, os fracionários, os multiplicativos, entender o porquê que esses números a gente vai chamar eles, se referir a eles como algarismos, e esses nomes, o que são a classe dos numerais enquanto classe gramatical, a classe de palavras. Isso tudo, esse é o foco dessa explicação. Até porque é uma coisa muito boba que cai, eventualmente sempre cai em algum concurso, né? Como eu falei, a classe de palavras é sempre um assunto quente para cair em diversas formas de concurso aí. Vamos ver a flexão. Os números cardinais que variam em gênero são um, uma, dois, duas. Esses são os cardinais que variam em gênero. E os que indicam centenas. Então, tenho 200, 200 e em diante. 300, 300, 400, 400 e etc. Cardinais, como milhão, bilhão, trilhão e etc., variam em número. Milhões, bilhões, trilhões, etc. E os demais cardinais são invariáveis. Os números ordinais variam em gênero e número. Então, quando for cardinais, então, ó, 300, 300, a gente tem a variação de alguns deles que são em gênero. Eu tenho um, uma, dois, duas, né? A gente percebe que na nossa fala a gente aprende isso. E os que indicam centenas, também vai ter essa diferença, né? Vimos aqui também que vão variar em número os cardinais, como bilhão, bilhões, bilhão, bilhões, né? Trilhão, trilhões. A gente tem essa possibilidade de variação de número. Aqui em cima falamos do gênero de alguns deles, né? Do um em uma, dois, duas e o das centenas. E depois falamos dos cardinais sobre os números deles, né? Que eles vão variar aqui. Por exemplo, aqui o exemplo, bilhão, bilhões, né? Milhão, milhões. Os demais cardinais são invariáveis, então eles não vão mudar, não vão ter alteração.
Os números ordinais, aí já pensando em uma outra forma, né? Os ordinais variam em gênero e número. Então eu tenho primeiro, segundo, milésimo, primeira, segunda, milésimas. Os numerais multiplicativos são invariáveis quando atuam em funções substantivas. Então presta atenção. Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Isso não vai variar, né? Eu não vou variar essa forma quando ela tem a função substantiva. Se ele tem uma função de ocupar ali um lugar, um local, uma função de substantivo, ele vai ser invariável. Quando atua em funções adjetivas, esses numerais flexionam-se em gênero e em número. Então, um exemplo aí, ó, teve de tomar doses triplas do medicamento. Então, se a função é adjetiva, isso é uma pergunta de repente, vocês já imaginaram, eu poderia colocar num teste, numa prova, uma frase dessa e pedir que vocês explicassem o porquê de nós flexionarmos esse número, o número multiplicativo aí, um numeral multiplicativo triplo, a forma triplo. E a explicação seria essa, porque esses numerais, quando ele tem função adjetiva, a gente flexiona em gênero e em número. Os numerais fracionários flexionam-se em gênero e em número. Então, aqui, ó, 1/3, 2/3, né? E os numerais coletivos flexionam-se em número. Veja, uma dúzia, um milheiro, duas dúzias. É comum na linguagem coloquial, galera, a indicação de grau nos numerais, traduzindo afetividade ou especialização do sentido. Isso aqui é uma forma como a gente vê. Na fala, a gente emprega uma maneira particular de dizer que às vezes denotam a forma como nós estamos, o que nós estamos querendo dizer, o nosso objetivo que a gente está querendo atingir, né? E você vê a própria forma afetiva. Então, ó, me empresta duzentinho. É uma forma afetiva de dizer, é uma linguagem coloquial. Você pode indicar o grau dele. Lembrando que quando a gente fala de grau, a gente está falando daquilo que a gente viu lá nos adjetivos, né? Essa questão de superlativo, ou colocar um diminutivo aí mesmo. Ó, é artigo de primeiríssima qualidade. Eu usei esse sufixo íssimo, né, que é a ideia de superlativo, para elevar ao grau máximo e dizer que ele é muito de primeira, né? É uma forma de especializar o sentido. Estou dizendo que é de super qualidade, né? E eu tenho aqui, o time está arriscado por ter caído na segundona. Então eu estou usando aqui a segundona, essa forma aí esse radical aí, né, esse sufixo, dizer para me referir à segunda divisão do futebol. Segunda divisão de futebol. Empregos dos numerais. Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, utilizam-se os ordinais até décimo e a partir daí os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. Eu já vi várias questões em apostilas de concursos, questões chatíssimas com relação a exercícios desse tipo. Então vamos ver de novo como empregar. Olha essa regrinha. Você tem que saber algumas classes de indivíduos, né, de situações, de classificação, que nós vamos seguir essa regra. Então, ó, papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, a gente vai usar os ordinais, ou seja, os de ordem, até décimo. E a partir depois do décimo, a gente usa os cardinais, ou seja, usando o próprio número, né? Desde que o numeral venha depois do substantivo. Então, ó, João Paulo II, os ordinais, por ordem. João Paulo II, Dom Pedro II, Ato II, século XVIII, né? Canto nono, aliás, século VIII, desculpa, Canto nono, e os cardinais, que é quando eu falo o próprio número, que é a partir do 10, né? Tomo 15, Luís 16, capítulo 20, século 20, João 23. Galera, para designar leis, decretos e portarias, utiliza o ordinal até o nono e o cardinal de 10 em diante. Artigo 1, né? Artigo 1º, artigo 10, artigo 9º, artigo 21. Então, olha só, aquela mesma regrinha. A gente vai usar o ordinal até o nono, ou seja, falar da ordem dele, artigo 1º, artigo 2º,
E a partir do nono a gente vai usar o numeral, o cardinal mesmo. Né? O no nono aqui, ó, artigo 9º, artigo 21, mesma coisa. Então, tranquilo. Ambos e ambas são considerados numerais, significam um e outro, os dois, ou uma e outra e as duas, e são largamente empregados para retomar pares de seres aos quais já se fez referência. Isso é importante relembrar, por mais óbvio que pareça, porque eu já vi erros, eu já até comentei, pessoas que usam ambos às vezes sem se tocar que ambos sempre faz referência a par. Então, por exemplo, eu já vi gente que erra dizendo ambos os três, né? A gente ri, mas é um erro que pode acontecer. Tem gente que às vezes não associa a palavra ambos como uma classe de palavras que pertencente a numeral. Por exemplo, Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Ambos agora participam das atividades comunitárias de seu bairro, né? Então vamos lá, a forma ambos os dois é considerada enfática, né? Enfática de ênfase, para dar ênfase, né, galera? Mas não deixa de ser redundante, né? Isso é redundante você dizer. Ambos é os dois. Então você pode falar para dar deve-se evitar isso na escrita com certeza. Numerais, leitura e produção de texto. Então vou fazer um apanhado sobre essa classe e ver a importância dela, o porquê de estudá-las, o porquê de entender. O conhecimento das formas da norma padrão dos numerais é obviamente importante para quem tem necessidade de produzir e interpretar textos em linguagem formal, em particular nas exposições orais. O uso dessas formas é indispensável. Então, se você vai apresentar, se está falando num contexto mais formal, você tem que falar o correto. Entender que algumas formas é até a ordinal até o nono, depois você usa o cardinal, né? Essas regrinhas que nós vimos aí atrás. Entender quando que varia, quando tem flexão, quando não tem. Em particular, nas exposições orais, o uso dessas formas é indispensável por razões óbvias. Não é possível substituir numerais por algarismos na língua falada, e evita constrangimentos que podem comprometer a credibilidade do expositor. Os numerais também podem ser empregados na produção e interpretação de textos dissertativos escritos. Então, nas nossas redações aí, por exemplo, né, esses textos de opinião, esses textos nas dissertações, a gente podemos usar eles. As palavras dessa classe gramatical compartilham com os pronomes a capacidade de retomar ou antecipar entes e dados e de interrelacionar partes do texto. São por isso os elementos importantes para a obtenção de coesão e coerência textual. Beleza? Então a gente termina aqui hoje, falamos sobre a classe de palavra os numerais, e na aula seguinte, na próxima aula, nós começamos um outro item. Tá? Grande abraço para vocês e até a próxima.